Abertura do programa. Um malhete abatido. Cenas do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Imagem de criança desaparecida na lataria de um ônibus. Ilustração da fachada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Imagem aérea do estádio do Maracanã. Dois homens apertam as mãos ao lado do pé do Cristo Redentor. A imagem se afasta, revelando a cidade ao fundo. Escrito na tela: MP Cidadão. Olá! No programa de hoje você vai acompanhar a terceira reportagem especial sobre o trabalho das promotorias de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em todo o território fluminense. Confira também a exibição dos nossos quadros MPRJ nas redes e Juridiquês. Está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. Escrito na tela: MP Cidadão. Olá, está no ar mais um MP Cidadão. No programa de hoje vamos acompanhar o trabalho do MPRJ pelas redes sociais, que não parou mesmo durante a pandemia do novo coronavírus. Confira! Ícones de diversas redes sociais. Escrito MPRJ nas redes. Sempre é importante conhecer os diversos golpes que vêm sendo aplicados por criminosos. Em tempos de quarentena, quando o contato telefônico e as compras online estão mais frequentes, é ainda mais importante ficar atento para se prevenir dessas armadilhas e evitar danos aos seus direitos. Para auxiliar os cidadãos a não se tornarem vítimas de quadrilhas e hackers especializados em golpes, o MPRJ apresenta nas redes sociais uma campanha que descreve como cada um desses golpes é aplicado e explica como proceder para identificá-los e evitá-los. Fique atento! Alguns termos utilizados no meio jurídico soam familiares, mas nem sempre o significado deles é de conhecimento geral. Toda semana, no quadro Juridiquês, nós explicamos uma dessas expressões. Hoje, você vai descobrir o que é licitação. MPRJ, Juridiquês. MPRJ denuncia 3 pessoas por tentativa de fraude à licitação e outros crimes. Fonte Jornal Dia, de 5 de outubro de 2017. Licitação. Você sabe o que significa? Licitação é o procedimento realizado pelos órgãos públicos antes da aquisição de bens e serviços ou da venda de seu patrimônio, a fim de obter a proposta mais vantajosa. Conheça as expressões usadas no meio jurídico. MPRJ, Juridiquês. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, tem a terceira reportagem exclusiva sobre a atuação do MPRJ em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro. Voltamos em instantes. Estamos apresentando MP Cidadão. Voltamos a apresentar MP Cidadão. A pandemia de Covid-19 tem afetado toda a população em escala global. Para garantir os direitos dos cidadãos fluminenses, promotores de justiça continuam trabalhando ativamente em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar no quadro Conheça a atuação do MPRJ. Imagens do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Escrito na tela: Conheça a atuação MPRJ. As promotorias de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro estão espalhadas por todo o território fluminense e atuam nas mais diversas áreas para proteger os direitos de toda a população. Na atual situação de pandemia do coronavírus, é fácil perceber que o trabalho dos promotores de justiça do MPRJ não sofreu interrupções. São centenas de investigações, recomendações, denúncias e ações voltadas ao enfrentamento da atual crise de saúde pública, bem como a qualquer desrespeito dos direitos dos cidadãos.
o MP Cidadão continua mostrando a atuação do MPRJ em todo o estado. O MPRJ recomendou que as cidades de Seropédica, Paracambi e Japeri, que fazem parte da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, elaborassem um plano de monitoramento dos casos clínicos de Covid-19 a fim de garantir a segurança da população dessas regiões. No início dessa pandemia, todos os municípios eles decretaram estado de calamidade e tiveram que restringir as atividades econômicas, a mobilidade urbana dentro dos seus territórios para evitar a transmissão desenfreada da doença. Após um período de quarentena, do que a gente chama de quarentena, agora os municípios estão avaliando o comportamento da curva de transmissão da doença e os municípios, através de seus gestores, respectivos gestores, decidiram que seria chegado o momento de começar a flexibilizar essas medidas restritivas de direitos. O Ministério Público vem acompanhando de perto essas medidas de flexibilização da quarentena, das providências que serão adotadas pelos municípios para poder dar segurança ao cidadão. O Ministério Público vem exigindo dos municípios que eles elaborem um plano de monitoramento de todos os pacientes de Covid com sintomas leves da doença. Não basta a gente controlar apenas aqueles pacientes que vão se internar, que agravam, que geram um risco de óbito. Nós precisamos também acompanhar a evolução dos pacientes clínicos, os doentes leves, com sintomas leves, que devem ficar nas suas casas em isolamento domiciliar por pelo menos 14 dias. Os protocolos nacional e estadual a respeito do assunto, eles estabelecem que os profissionais de saúde, agentes comunitários de saúde e demais agentes de saúde devem acompanhar, monitorar a cada 48 horas todos os pacientes de Covid que apresentem sintomas leves, inclusive as pessoas que tiveram contato com essas pessoas. O papel do Ministério Público tem sido de cobrar os municípios que cumpram esse protocolo de monitoramento adequado dos pacientes a cada 48 horas, ligando para os cidadãos, perguntando sobre os seus sintomas, acompanhando a evolução dos mesmos e, se necessário, encaminhando eles para uma reanálise numa unidade de saúde. É importante registrar que esse monitoramento a cada 48 horas, ele cai para cada 24 horas para as pessoas em grupos de risco. É isso que cada município tem que fazer e é isso que o Ministério Público do Rio de Janeiro recomendou aos municípios de Seropédica, Paracambi e Japeri para que seja cumprido esse protocolo, para que dê garantia, segurança aos cidadãos desses municípios, de que eles possam retornar aos seus trabalhos com segurança e com uma transmissão controlada, o que a gente chama de uma endemia controlada e não mais uma epidemia da doença. No sul fluminense, em Volta Redonda, o MPRJ obteve da Justiça a garantia de implantação de uma central de atendimento telefônico no Hospital Regional Zilda Arnes, para que os parentes de pacientes internados na unidade de saúde tenham notícias sobre a evolução do tratamento da Covid-19. A gente identificou a necessidade da implantação dessa central de atendimento depois de uma série de vistorias, de reuniões, e também por conta do recebimento de várias reclamações através do sistema de ouvidoria do Ministério Público e também de notícias publicadas na imprensa local e regional. Na verdade, a Covid ela é uma doença que apresenta uma série de características, dentre elas o contágio muito fácil. E por conta dessa facilidade de contágio, os pacientes acometidos pela Covid, eles não podem ficar nem com acompanhante, nem podem receber visitas de seus familiares. Isso traz um desafio muito grande para as unidades hospitalares, porque é preciso passar informações aos familiares sobre o estado de saúde de seus parentes que se encontram internados. Por conta disso tudo, o Ministério Público detectou a necessidade de implantação de uma central para atendimento aos parentes das pessoas internadas nessa unidade de saúde. A implantação dessa central de atendimento pelo Hospital Regional Zilda Arnes
possibilitou uma melhora significativa no recebimento de informações pelos familiares das pessoas internadas naquela unidade de saúde. E essa central, na verdade, passou a ser composta por algumas linhas de telefone, alguns auxiliares administrativos coordenados por um médico. E uma outra medida interessante adotada pela unidade depois da provocação do Ministério Público foi a disponibilização de tablets para a realização de videochamadas entre os pacientes que se encontram lúcidos e com boa capacidade de comunicação e seus familiares, permitindo uma humanização no tratamento desses pacientes e permitindo que os familiares tenham notícias, não só médicas, mas também possibilidade de contato visual e de uma conversa através de vídeo com os seus parentes, que foi uma medida que a gente entende muito importante para a humanização do atendimento nessa unidade de saúde. Mesmo depois da implantação dessa central de atendimento, o Ministério Público continua fiscalizando o funcionamento da entidade. A pedido nosso, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro já realizou algumas fiscalizações desde que essa unidade passou a ser referência no atendimento de pessoas acometidas pela Covid. E o Ministério Público segue atento e chegando novas notícias de irregularidades no funcionamento do hospital, o Ministério Público vai adotar todas as medidas necessárias para que a população e os pacientes sejam atendidos da melhor maneira possível. Agora o MP Cidadão vai fazer uma breve pausa, mas não saia daí. Na volta tem a continuação desta reportagem especial. Estamos apresentando MP Cidadão. Voltamos a apresentar MP Cidadão. O MP Cidadão está de volta, você acompanha agora a continuação da reportagem especial sobre a atuação dos membros do MPRJ em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro. Acompanhe. Em Petrópolis, na região serrana, o MPRJ e o MPF ajuizaram a ação civil pública pedindo a suspensão de todas as atividades que gerassem aglomeração de pessoas, até a ampla realização de testagem do coronavírus na população. O Ministério Público começou a atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde antes da decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Nós tivemos uma primeira reunião ainda em fevereiro para fazer um levantamento de como estavam as unidades de saúde, como estava o estoque dos EPIs para os profissionais de saúde, para fomentar junto à Secretaria de Saúde que eles já começassem a montar um plano de contingência, um plano que definisse o fluxo dos pacientes na cidade. Posteriormente, com a decretação da pandemia, nós intensificamos essa atuação. Aqui em Petrópolis a gente tem uma parceria muito sólida na área de tutela da saúde com o Ministério Público Federal. Então, junto com o Ministério Público Federal, nós vimos fazendo, desde o início da pandemia, contatos muito frequentes com o município, com a Secretaria Municipal de Saúde e o gabinete do prefeito, através de contatos diários pelo WhatsApp e reuniões semanais também, através de aplicativos de videoconferência. Então, a gente acompanha essas medidas desde o começo e propõe medidas também, né? Eu acredito que o Ministério Público, nessa área de políticas públicas, em especial na área de saúde, tem uma função muito propositiva. Acho que a gente deve construir, a partir das normas do SUS, a partir de todas as orientações dos organismos, inclusive das próprias orientações do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. Eu acho que essa política de saúde é uma política que deve ser construída em conjunto. Então, a gente evita ao máximo a propositura de ações na Justiça e a gente busca esse caminho estruturante da política, estruturante dos serviços, através de um diálogo frequente com os gestores de saúde. Então, na pandemia não foi diferente, a gente intensificou essa atuação, na verdade, e acompanhou tudo o que foi feito desde o começo. Em um determinado momento, todo mundo sabe que as medidas de flexibilização, elas acabaram se tornando meio que uma imposição
por questões econômicas, por questões sociais, não é o objetivo que a gente discutir isso, mas nós entendemos que deveríamos não coibir no primeiro momento, mas sim acompanhar os indicadores, acompanhar a fiscalização, acompanhar as medidas de flexibilização. E assim foi feito, né? Nós conseguimos construir, junto ao município, um plano razoavelmente adequado, dentro do que a gente consegue, né? Porque a gente está numa situação de emergência em saúde em que tudo é muito incerto ainda, são poucas certezas científicas, então a gente vai tentando absorver as orientações que vêm dos cientistas e das organizações e aplicar aqui na nossa realidade. Então, nós concordamos com as medidas de flexibilização do comércio no primeiro momento e continuamos acompanhando os índices, né? Essas medidas de flexibilização, elas foram autorizadas no primeiro momento porque havia, e como há de fato aqui, uma baixa ocupação dos leitos de UTI. Esse é um dos parâmetros utilizados para a flexibilização das medidas de distanciamento social. Então, a gente tem aí flutuado entre 20% e 30% de ocupação de leitos de UTI, o que é uma margem bastante confortável para a gente caminhar com a flexibilização. Porém, a taxa de ocupação de leitos de UTI ela não pode ser o único parâmetro que baseie as medidas de flexibilização do distanciamento social. Isso é reconhecido pela comunidade científica e acadêmica de um modo geral. Existem outras taxas epidemiológicas que pautam, que autorizam ou não o avanço dessas medidas, porque elas nos permitem ter uma visão de como está se comportando o vírus e a doença no nosso território. O que o Ministério Público entendeu recentemente é que as nossas taxas de letalidade, as nossas taxas de incidência, a própria taxa de contágio, elas estavam possivelmente não apresentando o cenário real da cidade por conta de uma baixa testagem da população. Então, todas essas taxas, de um modo geral, elas são calculadas com base no número de contágios, de pessoas contaminadas, e eu só consigo ter uma visão mais fidedigna do número de pessoas contaminadas no meu território se eu fizer uma testagem minimamente adequada. E a nossa testagem aqui, ela está na faixa de 1 a 2% da população, se não me falha a memória nesse momento, e aí nós entendemos que avançar com as medidas de flexibilização, sem aumentar essa testagem e sem chegar a taxas mais fidedignas, seria muito arriscado nesse momento. Então, o Ministério Público vem propondo à Secretaria Municipal de Saúde e ao município, né, que amplie a sua capacidade de testagem, mas de forma organizada e planejada. Em especial, a gente tem cobrado muito uma testagem das pessoas sintomáticas e dos seus contactantes, ou seja, de todas as pessoas que a gente conseguir identificar que tiveram contato com aquela pessoa sintomática, né? Esse rastreio de possíveis contaminados nos territórios, indo até as pessoas, tem sido apontado pela comunidade científica, pelos estudiosos de saúde, como sendo uma das principais estratégias de controle dessa pandemia. Então, é preciso ir até onde as pessoas estão, é preciso ir até as comunidades, ir até os bairros e identificar as pessoas que tenham sintomas e as pessoas com quem os sintomáticos tiveram contato. A partir disso, a gente consegue fazer um distanciamento social qualificado, né? Ou seja, realmente isolar quem precisa ser isolado, pôr em quarentena quem precisa estar em quarentena e aí ter mais tranquilidade para flexibilizar as medidas de distanciamento social. Ainda não conseguimos chegar nesse estágio aqui em Petrópolis e, por isso, o Ministério Público decidiu, na semana passada, entrar com uma ação civil pública na Justiça Federal,
pedindo que o município apresente protocolos e estratégias de testagem em massa da população. Foi feito um pedido também para que a União, para que o governo federal encaminhe testes para o município em quantidade suficiente para permitir esse levantamento. E foi pedido que até que se teste ao menos 10% da população, não seja flexibilizada mais nenhuma, não seja autorizado o funcionamento de mais nenhuma autoridade, de nenhuma atividade, e em especial, naquele momento, as atividades religiosas, porque houve uma autorização para que elas voltassem a funcionar a partir do último domingo. Então, motivados por essa iminência de abertura, de retomada das atividades religiosas, nós decidimos ingressar com essa ação, buscando, além da testagem, uma determinação de que o município não autorize o retorno dessas atividades e de outras que causem aglomerações ou que, por suas características, tenham maior risco sanitário, apresentem maior risco sanitário, como, por exemplo, as academias de ginástica, de musculação. Nós ainda não tivemos uma decisão judicial, estamos aguardando, mas esses pedidos foram pautados no princípio da precaução, né? Como nós estamos diante de uma ameaça que ainda não foi totalmente identificada e para a qual não se tem remédio, não se tem vacina, não se tem nem mesmo certeza de como é o comportamento do vírus, né? Não se tem 100% de certeza de como é a transmissão, de quanto tempo o vírus dura e etc. Nós entendemos que seria temerário aumentar o número de atividades, sobretudo essas atividades que causam maior contato entre as pessoas, sem que a gente tenha um panorama mais certo de como está a transmissão do vírus no nosso território. No município de Guapimirim, na Baixada Fluminense, o MPRJ obteve na Justiça pedido de exoneração do secretário municipal de saúde por possíveis irregularidades. Desde o início da pandemia, o Ministério Público tem um procedimento administrativo específico para acompanhar esse controle da pandemia na cidade. Nesse procedimento foram pedidas diversas recomendações para que o município atente para as normativas legais, estudos científicos reconhecidos, que denotaram desde o início a necessidade de imposição de um distanciamento social no referido município, que o município fez desde o início da pandemia, tendo iniciado uma flexibilização desse distanciamento depois do decreto estadual em meados de junho, que permitiu essa flexibilização. E desde então o Ministério Público vem acompanhando os resultados dessa flexibilização, vendo se há aumento expressivo da curva de contaminação, se os leitos hospitalares, tanto de CTI quanto os leitos clínicos do município, estão suportando possível aumento de curva de contaminação. Até o momento, até a última informação que o Ministério Público recebeu do referido município, os leitos de CTI estavam com ocupação inferior a 30% e os leitos clínicos estavam com ocupação inferior a 50%. Ou seja, até o momento, a capacidade hospitalar do referido município tem dado conta das internações necessárias em relação ao Covid-19, mas tal fato está sendo acompanhado de perto pelo Ministério Público para ver se há necessidade de retroceder nessa flexibilização, caso haja um aumento da curva de contaminação desproporcional à capacidade de atendimento à saúde pública. Recentemente saiu na mídia televisiva notícias de fraude acerca de contratações na área de saúde do município de Guapimirim, bem como a irregularidade consistente na permanência do ex-secretário de Saúde, Roberto Petro, no referido cargo. São dois eixos de atuação distintos do Ministério Público. Com relação à necessidade de exoneração do ex-secretário de Saúde, Roberto Petro, já havia uma investigação em curso com recomendação expedida para essa exoneração, já que em razão de condenação anterior por ato de improbidade administrativa já não mais passível de recurso, sendo que nessa condenação foi determinada a suspensão dos direitos políticos do referido secretário, ele não pode mais exercer nenhum cargo público enquanto durar essa suspensão. Ainda mais um cargo público de grande influência política no município, responsável pela ordenação de despesas de alto valor, como é o cargo de secretário de saúde. Bem, nesse sentido, essa recomendação havia sido descumprida pelo município de Guapimirim e reiterada pelo Ministério Público
em final de junho, para que finalmente procedesse com a exoneração do referido secretário, o que aconteceu na última sexta-feira, dia 3 de julho, quando a exoneração do secretário de Saúde, Roberto Petro, saiu no Diário Oficial do referido município. Já com relação às notícias de fraude em contratos de aquisição de máscaras, camas hospitalares, ventiladores pulmonares, é um outro braço de investigação pelo Ministério Público. E ainda na Baixada Fluminense, o MPRJ e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro obtiveram decisão da Justiça que obriga o município de Belfor Roxo a providenciar alimentação para os alunos que tiveram as aulas suspensas em razão da pandemia da Covid-19. Em razão da suspensão das aulas determinada inicialmente pelo governo do estado e posteriormente pelo município de Belfor Roxo, como medida de combate à pandemia do coronavírus, vislumbrou o Ministério Público a necessidade de instaurar um processo administrativo para acompanhar 3 aspectos da política pública de educação no município durante esse período. Nesse processo administrativo, nesse procedimento administrativo, melhor dizendo, foram investigados, analisados 3 eixos, quais sejam a questão da saúde dos alunos, a questão da alimentação e a questão do calendário. No que diz respeito à questão da alimentação propriamente dita, verificou-se durante esse procedimento administrativo que havia violações de direitos e, por conta disso, foi instaurado um inquérito civil e, dentro desse inquérito civil, foram expedidos ofícios requisitórios, expedida recomendação no sentido de que houvesse a oferta de alimentos aos alunos da rede, preservada as fontes da educação, uma vez que, em algum momento, quando retornadas às atividades presenciais, a alimentação escolar deveria ser prestada e realizadas reuniões. Infelizmente, a recomendação expedida ela não foi respeitada pelo poder público e, em razão do não cumprimento das recomendações, das orientações expedidas pelo Ministério Público, foi proposta uma ação civil pública, excepcionalmente em parceria com a Defensoria Pública, uma vez que parceria semelhante foi feita com sucesso no município de São João de Meriti. Então, foi proposta essa ação civil pública em litisconsórcio ativo com a Defensoria Pública perante o Juízo da Infância e Juventude de Belfor Roxo e, felizmente, obtivemos a tutela de urgência deferida. Encontramos-se ainda em prazo de cumprimento dessa medida e no aguardo de que ela venha a ser cumprida e que não seja necessária a proposta de uma execução em face dos gestores. Então, esperamos que com a tutela de urgência, a alimentação dos alunos seja garantida pelos gestores municipais. Muito obrigado, doutores, pela participação. Para assistir a primeira e segunda reportagem especial sobre o tema, entre em nosso canal do YouTube, MPRJ Oficial. O MP Cidadão fica por aqui. Para rever este programa, assista às reprises exibidas pela manhã na TV Justiça, segunda-feira às 9h30, sexta-feira às 11h30 e sábado às 6h30. Se quiser rever os programas anteriores, acesse o canal MPRJ Oficial no YouTube. Se inscreva, ative as notificações. Nos acompanhe também pelas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Nos envie suas dúvidas, sugestões ou críticas. O MP Cidadão também está disponível em podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Nos encontramos na próxima semana. Para você, um forte abraço, se cuide e até mais! Os créditos finais aparecem na tela. Escrito na tela, MP Cidadão.